salve, amigo concurseiro! Alô você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeãs por todo o território brasileiro e você com certeza é um dos nossos. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre proporção, ok? Vamos conceituar o que é proporção e vamos ver alguns casos envolvendo proporção, divisão proporcional e alguns exemplos típicos de concurso público aí, para deixar você aí top de linha para arrebentar a boca do balão nos concursos públicos. Vem comigo, galera. Proporção, galera. Então, o que nós vamos ver nessa aulinha? Na aula de hoje, nós vamos conceituar o que é proporção, vamos falar sobre as suas propriedades, né? Deixar claro as propriedades da proporção, propriedade fundamental, propriedade da composição. Vamos também falar sobre divisões em partes direta e inversamente proporcionais. E, por fim, vamos resolver alguns problemas envolvendo proporção. Ok, galera? Então, vamos lá, iniciando aí falando sobre proporção. Galera, esse é um assunto muito recorrente e cobrado nos concursos públicos. O aluno é a base matemática, é a proporção. Então, a gente tem que entender bem a fundamentação teórica, ficar bem antenado nas suas propriedades, porque só a partir daí a gente vai conseguir ter êxito na resolução de exercício. Ok? O que é uma proporção, galera? Proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Nós já estudamos em aulinhas anteriores o que é a razão. E é muito importante que, se você não assistiu a aulinha de razão, você assista primeiro essa aula para depois dar continuidade aqui no estudo da proporção. Porque nós vamos constantemente estar falando de razão. E aí aqueles conceitos anteriores vão ser necessários. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui A sobre B igual a C sobre D. Isso aqui é uma igualdade. Eu tenho uma razão, A sobre B, razão é uma coisa dividido por outra coisa, A sobre B igual a C sobre D. Então eu tenho aqui uma igualdade de duas razões. Aqui eu tenho E sobre F, uma outra razão. Então são três razões aqui, uma igual à outra. E tudo isso aqui, galera, é igual ao que eu chamei de K. Quem é K? K é uma constante, chamado de constante de proporcionalidade. Ela é o resultado da divisão. Da divisão de quem, professor? De A por B, ou de C por D, ou de E por F. Qualquer uma dessas razões que eu efetuar a divisão, eu vou ter como resposta o mesmo valor K. Por isso ele é chamado de constante, ok? Constante de proporcionalidade, ok? Vamos lá então. Exemplos de proporção. Eu tenho dois tipos de proporção. Eu tenho a proporção que é chamada de proporção simples. Quando que a proporção ela é dita simples? Quando eu tenho uma igualdade de somente duas razões. Exemplo, 5 sobre 7 igual a 10 sobre 14. Esse é um exemplo de uma razão, de uma proporção simples, porque envolve somente duas razões. Mas eu posso ter uma proporção continuada. Ela é dita continuada quando eu tenho mais de duas razões. Exemplo, 1/3, 4 sobre 12, 16 sobre 48. Então, isso aqui são exemplos de mais de duas razões, envolve mais de duas razões. Então, nesse caso, a proporção é chamada de continuada. Nós vamos ter casos que nós vamos cair na proporção simples e nós vamos ter casos que nós vamos cair na proporção continuada, ok? Bom, na proporção, eu tenho a seguinte aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. Eu tenho uma proporção aqui. Cada termo, dependendo da posição que ele ocupa, ele recebe uma nomenclatura, um nome específico, tá? Então, A e D, eles são chamados de extremos. B e C são chamados de meios. Então, nós podemos definir assim. A leitura é feita A está para B, o sinal de igual quer dizer assim como,
C está para D. Então eu tenho A dividido por B, assim como quer dizer igual a C dividido por D. Essa é a forma como nós lemos uma proporção. Então, como eu disse, o A e o C, eles são chamados também de antecedentes. Por que antecedentes? Porque antecedente é o nome que dá para os valores que estão na parte de cima da fração. I, B e D são chamados de consequentes, que são os caras que estão na parte de baixo. Então, os da parte de cima, antecedente. Os da parte de baixo, consequente. Uma outra nomenclatura, como eu disse inicialmente, A e D são extremos e B e C são chamados de meios, ok? Então é importante a gente saber esses nomes, porque quando a gente falar das propriedades, as propriedades abordam a nomenclatura de cada um deles, como a gente vai ver agora na propriedade fundamental da proporção. A propriedade fundamental diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós acabamos de ver quem é meio e quem é extremo em uma proporção. Então eu tenho aqui a seguinte relação, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. Como nós dissemos, A e D são chamados de extremos e B e C são chamados de meios. Observem que a multiplicação é uma multiplicação cruzada. Ok? A vezes D e B vezes C. Produto dos extremos, A vezes D, está aqui, ó, igual ao produto dos meios, B vezes C, conforme está estabelecido na propriedade fundamental. Galera, isso aqui é a base. Professor, isso vale para qualquer proporção? Vale. Se é uma proporção, então vale essa propriedade. Porque a regra diz, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se é uma proporção, vale essa propriedade. E é ela que vai ser a válvula de escape para que a gente consiga resolver aí vários exercícios envolvendo esse conhecimento. Vamos ver um exemplo. Olha só essa situação. Sabe-se que hoje a razão da idade de um pai para seu filho é de 5 para 2. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, como poderíamos descobrir a idade atual do seu filho? Galera, esse exercício, como os demais que a gente vai ver, são exercícios que requerem uma certa atenção na hora de lermos. Porque eu preciso compreender qual é a pergunta, o que o exercício quer saber, e depois eu tenho que saber extrair do exercício todas as informações que vai me ajudar a resolver ele. Então ele quer saber a idade atual do filho. Essa é a pergunta, qual é a idade atual do filho? Então vamos agora, diante dessa observação, buscar todas as informações que o exercício me deu. Então vamos lá. Eu sei a idade do filho? Não sei. Quando eu não sei um determinado valor na matemática, como que eu represento esse valor? Nós representamos pela letra X. Então eu vou dizer que a idade do filho é X. Beleza? Bom, o exercício falou que o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu. O que essa informação me ajuda? Se quando o filho nasceu o pai tinha 21 anos, eu posso afirmar que o pai é quantos anos mais velho que o filho? 21. Vocês concordam? O pai é 21 anos mais velho que o filho. Se quando o filho nasceu o pai tinha 21 anos, então o pai é 21 anos mais velho que o filho. Portanto, a idade do pai pode ser representada como sendo X mais 21. A idade do filho mais 21. Tranquilo até aí? Belezinha? Tá. Agora vamos verificar a proporcionalidade que o exercício nos deu. Ele falou que hoje, a razão da idade de um pai para seu filho é de 5 para 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a idade do pai, dividido pela idade do filho, é razão, então é uma divisão.
Então, a idade do pai dividido pela idade do filho é igual a 5 sobre 2. É isso que ele está dizendo. Se a razão da idade do pai para a idade do filho é igual a 5 sobre 2, basta eu pegar a idade do pai, dividir pela idade do filho e fazer isso igual a 5 sobre 2. É o que nós vamos fazer. Idade do pai é x mais 21. Idade do filho é x. Então, vai ficar assim, ó. 5 sobre 2 igual a x mais 21 sobre x. Observem, idade do pai dividido pela idade do filho igual a 5 sobre 2. Galera, agora eu tenho uma igualdade de duas razões. Nós acabamos de ver como que se resolve uma igualdade de duas razões. Basta nós aplicarmos a propriedade fundamental, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, essa multiplicação cruzada. Então, o 5 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o x mais 21. Quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Tomem cuidado, porque em cima do x eu tenho x mais 21. Então, esse 2, ele vai multiplicar o x e ele vai multiplicar o 21. Às vezes acontece do aluno querer fazer de forma direta, e não existe mal nenhum em fazer de forma direta, porém requer cuidados. O 2 não multiplica só o x, o 2 também multiplica o 21. Então tem que ser 2 vezes x e 2 vezes 21. O conselho que nós damos é que essa representação seja feita entre parênteses. Como assim, professor? Dessa forma, ó. 5 vezes x está aqui. E o 2, entre parênteses, x mais 21. Galera, não custa nada você usar uma linha a mais. Só que você corre menos risco. Agora você faz o chuveirinho aqui, ó, que é a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 21. E vamos efetuar esse cálculo. 2 vezes x é 2x e 2 vezes 21, 42. Bom, agora eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, uma equaçãozinha simples. Para resolvê-la, eu tenho que isolar a variável x, passar o x para um lado, e o que não tem x fica para o outro. Lembrando que toda vez que eu tenho a necessidade de trocar de um lado para o outro, eu sou obrigado a inverter o sinal, não podemos esquecer disso. Então esse 2 vai vir para cá, negativo. O que é 5 menos 2? 5 menos 2 são 3, está aqui, ó, 3x. Do lado de lá, 42. Um valor está multiplicando de um lado, eu quero passar ele para o outro. Multiplicando de um lado, vai para o outro lado, dividindo. Então, esse 3 vai dividir o 42. Quanto que é 42 dividido por 3? 14. Conclusão. Quem é x? X é a idade do filho. Então, eu concluo que a idade do filho é 14 anos. Qual era a pergunta? A idade do filho. Está aqui. 14 anos. Tranquilo? Belezinha? Viram? Com muita tranquilidade, você resolve o exercício. Tem que respeitar todos os procedimentos de transformação, mas com tranquilidade, tá? Vamos ver uma outra propriedade muito importante no estudo da proporção. Galera, essa propriedade que nós vamos ver, ela é uma das mais cobradas. Chamada de propriedade da composição. Vamos entendê-la. Teoricamente, diz o seguinte: a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu respectivo consequente. Você vai dizer, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Galera, tranquilo, calma. Veja bem, olha só o exemplo. Eu tenho aqui uma proporção. Ou seja, duas razões sendo igualadas. Então, eu tenho uma proporção. Nós vimos que antecedentes são os caras que estão em cima. Ou seja, o A e o C. Consequentes são os caras que estão embaixo. Ou seja, o B e o D. Esta propriedade, chamada de propriedade da composição, diz que a soma dos antecedentes, ou seja, a soma dos caras que estão em cima. Quem que está em cima? A mais C. A e C. Somando eles e somando os caras que estão embaixo, aqui ó, a soma dos consequentes, ou seja, B mais D. Soma em cima, soma embaixo. Como que vai ficar? Assim, ó.
A mais C, B mais D. O resultado disso, galera, somando em cima e somando embaixo, eu vou dividir. Eu divido o resultado da soma dos caras de cima com os caras de baixo, com a soma dos caras de baixo. Fazendo essas duas somas e dividindo, eu vou encontrar um valor que eu vou representar pela letra K. Lembra do que nós chamamos o K no início da nossa aula? Nós chamamos de constante de proporcionalidade. Então, o K é a constante de proporcionalidade. O que a propriedade está dizendo? Que somando em cima, somando embaixo, o resultado disso é igual a qualquer antecedente dividido pelo seu consequente. Ou seja, esse resultado que eu encontrei é o mesmo resultado que eu iria obter se eu tivesse dividido só A sobre B ou só C sobre D. Se eu dividir C por D, vai dar K. Se eu dividir A por B, vai dar K. Então é isso aqui que o exercício está falando, ó. Que essa propriedade está dizendo. A dividido por B é K. C dividido por D é K também. Ok? Então a propriedade da composição é a propriedade que nos garante que, somando os termos de cima e dividindo esse resultado pela soma dos termos de baixo, o valor encontrado, que é a constante de proporcionalidade, é igual a qualquer uma das razões separadamente. Ok? Belezinha? Se não ficou bem claro, vamos ver um exemplo de aplicação disso daí. Olha só. Calcule o valor de x, y e z na proporção. Galera, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho 3 valores que eu quero descobrir, x, y e z. E a proporção é essa. X sobre 2 igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 5. E o exercício também me deu o seguinte. De modo que x mais y mais z é igual a 80. Observem o seguinte, prezado concurseiro. Eu não sei o valor de x, y, z. Aliás, é isso que esse teste está pedindo para nós calcularmos. Mas eu sei que a soma deles, x mais y mais z, vale 80. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver através da propriedade da composição. O que diz essa propriedade? Nós temos que x sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 5. Tranquilo? A propriedade da composição não diz que eu posso somar os caras de cima e somar os caras de baixo e dividir esses valores? Posso. Então vamos fazer isso? Olha aqui, ó. X mais y mais z dividido por 2 mais 3 mais 5. Observem, eu estou somando os termos de cima e somando os termos de baixo. Bom, o exercício me deu quanto que vale a soma de x mais y mais z. O exercício falou que vale 80. Então, no lugar de x mais y mais z, eu vou colocar 80. E 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 são 10. Portanto, eu tenho 80 dividido por 10. Galera, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer ao concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar. E durante esse período, é um período de quê? De demonstração, degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui é meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente.
Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então, essa é a cláusula de garantia. Nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas duas vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.